Sétimo ano. Começar a falar hoje pelo último aspecto da nossa apostila 2, que é a rede de transportes. O transporte ele é usado para deslocamento de pessoas ou mercadorias, depende da finalidade com que ele é produzido. Existem vários tipos de transporte. O transporte ferroviário, por exemplo, olha só, são os trens em cima das ferrovias feitas de ferro, hoje muito usados para material pesado, como minério de ferro. Tem vantagens e desvantagens. Todos os transportes a gente vai ver que tem coisas boas e coisas ruins. Olha só. Vantagem: elevada eficiência energética, é pouco poluente, grande capacidade de carga e é barato. É um transporte barato. Compensação, nós temos uma malha ferroviária pequena no Brasil. A quantidade de ferrovias no Brasil é muito pequena. Ele é lento, ele não pode ser um transporte adotado para quem tem pressa de chegar ou de enviar um produto. E ele não tem uma grande integração no país. Olha só, essa é a malha ferroviária. A região sudeste e a região sul é bem atendida pela malha ferroviária, mas a partir do momento que eu vou para a região norte, olha só, uma grande parte nem tem ferrovia. Então, não é um tipo de transporte que chega em qualquer lugar do país. Olha, o Nordeste não tem muito, aqui o Centro-Oeste também, Mato Grosso não tem muito. Então, essa região aqui, ó, região Sul, região Sudeste, uma parte do Centro-Oeste, ela é bem atendida. Agora, outras partes do país não têm ferrovias, então não é um transporte que eu consigo enviar qualquer produto para qualquer lugar. O transporte rodoviário são os transportes feitos em estradas. O transporte rodoviário é o mais utilizado hoje em dia. Também tem vantagens e desvantagens, olha só. Ele é bom para curtas e médias distâncias. Ele integra todos os estados do Brasil. Então, o transporte rodoviário, eu tenho estradas em todos os estados do Brasil. Não estou falando que são estradas em boa qualidade, mas elas existem. Tem uma grande malha de estradas e o serviço de entrega porta a porta, por exemplo, os Correios. Quando você compra pela internet, você recebe o produto na sua casa. Porém, é um transporte poluente, tem um alto custo de manutenção das estradas. Se tiver que abrir nova estrada, tem que manter as estradas com uma qualidade boa. Os altos fretes, os fretes, gente, é quanto se cobra para entregar um produto à distância. Quanto você cobra? Quantos correios cobram? É, Cobra-se pela distância de onde está o produto que você quer. E uma baixa capacidade de carga. Não tem como eu comparar essa quantidade enorme que os trens podem carregar com a quantidade que os caminhões ou carros podem carregar no transporte rodoviário. Olha a diferença, olha a malha rodoviária do Brasil. Todos os estados têm rodovias. Eu tenho áreas que têm poucas, é porque essas daqui, as em vermelhinho, são as principais, são as federais pavimentadas. Existem outras menores, existem estradas de terra, mas eu consigo ver que eu tenho um número muito maior de estradas do que de ferrovias. Olha só para a gente comparar o número de estradas pavimentadas que eu tenho no Brasil e o número de ferrovias. Aqui nas ferrovias, aqui a partir de Mato Grosso, não tem ferrovia para cima, para a região norte. Aqui eu tenho uma quantidade imensa de rodovias, principalmente no litoral, região sudeste, região sul. Olha que São Paulo você nem vê a divisão do estado. E eu tenho rodovias pavimentadas em outras regiões também. As rodovias podem ter diferentes classificações, depende da direção que elas estão indo. As rodovias radiais, elas começam aqui em Brasília, olha, capital do Brasil, no Distrito Federal, e vão em qualquer sentido, ou na diagonal, ou para o lado, ou para o sul. Então, as rodovias radiais, elas saem de Brasília e vão para qualquer sentido. As rodovias longitudinais vão estar sempre em sentido norte-sul ou sul-norte, ó. Sempre na vertical, certo? As rodovias diagonais, olha, o próprio nome já fala. Sentido noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste, ó. Sempre numa diagonal, em alguma diagonal.
E as rodovias de ligação geralmente ligam rodovias federais, que são as maiores e mais importantes, até cidades ou pontos importantes do país. O transporte hidroviário, ele pode apresentar uma certa variedade. Por exemplo, o marítimo é aquele feito em mar aberto, olha, com grandes navios, containers, geralmente são transportes intercontinentais que levam produtos de um continente ao outro. Ele tem uma grande capacidade de carga, porque são muitos containers que eles carregam. É um transporte barato e transporta diversos tipos de carga, não só um tipo. Porém, ele é lento, ele leva um tempo maior para chegar ao seu destino. E ele tem a necessidade de ter portos e alfândegas. Então, não adianta eu querer mandar um produto via marítima para uma cidade que não tem porto. O navio vai ter que chegar no porto, depois vai ter que adotar o transporte ferroviário ou rodoviário. Então, o transporte marítimo direto tem que ter porto na cidade. E temos também o transporte fluvial. Olha, os barcos são um pouco menores porque eles ocorrem em águas de rios. Também tem uma grande capacidade de carga e um baixo custo. Porém, depende do clima. Se tiver um clima muito chuvoso, por exemplo, com chuvas torrenciais, não é aconselhável usar esses barcos nos rios. Também, olha, é lento, maior tempo de deslocamento e um alto custo se for necessário desviar o caminho do rio, ou fazer eclusas, ou fazer obras para poder controlar o nível do rio, também é algo mais caro. E por último, o transporte aéreo, que para carga é muito caro, porque consegue carregar poucas cargas por vez, então não compensa. Ele é rápido, ele é confiável, só que é um transporte mais voltado para pessoas do que para cargas. Para carga, gente, eles teriam que fazer muitas viagens para levar o mesmo produto em maiores quantidades. Então sairia muito caro. Então, o transporte aéreo ele é adotado muito mais para pessoas do que para transportes.